malta! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal. Olá, Aldemiro! Olá, Tonelga! Como prometemos, cá estamos de volta para trazer até si o melhor da informação jovem. Veja a seguir os destaques da semana. Saiba sobre a violação dos direitos laborais das empregadas domésticas. Conheça a banda que levou o nome de Moçambique além fronteiras. Veja as oportunidades de emprego que o mercado oferece para si. Acompanhe estas e mais informações aqui no seu Jornal da Malta. Mais uma vez, bem-vindos ao Jornal da Malta. Trabalho duro, maus tratos e direitos violados é assim o dia a dia das empregadas domésticas. Conheça o impacto deste problema na reportagem da semana. Nossa comida era mesmo dos cães. Compravam 12 kg de farinha. Aquele 12 kg de farinha juntávamos com cães. Alda Magaia, mãe de 4 filhos, é empregada doméstica há 20 anos. É sua rotina acordar 4 horas da manhã, varrer a própria casa, deixar recomendações aos filhos mais velhos enquanto ela trabalha. Às 5h30 parte para a paragem. Alguns minutos depois, o transporte aparece, leva-lhe. O destino é o local de serviço. Estando o local de trabalho longe da paragem em que desce, vê-se obrigada a caminhar. Alda Magaia está quase a chegar ao local de trabalho. 2, 3, 4 passos. Alda já chegou ao serviço 30 minutos depois de sair de casa. O olhar é de despedida, mas antes, o que é que ela faz quando chega ao serviço? Limpeza, lavar, engomar, cozinhar. 12 horas depois de trabalho, Alda parte de regresso à casa. Como veio, assim volta. Vestido, caminha. Por volta das 18 horas, chega a casa. Em vez de descansar, dá banho à menor Letícia e dá-lhe de comer. E por fim, senta-se para se informar. Foram necessários 3 minutos para contar a história de rotina de trabalho de Alda Magaia, mas na prática ela precisa de 17 horas diárias para tal. A sair do bairro Laulani, na cidade de Maputo, Alda Magaia fez o que acabamos de contar durante 15 anos, frequentando o antigo posto de trabalho no bairro Central, também na capital do país. No 15º ano, ela engravidou. Mas, quando informou os patrões, esses mandaram-lhe abortar sob o risco de perder o emprego. Tive 2 rapazes nessa tal casa. Então, a terceira gravidez é quando eu soube que... É quando eles optaram que era para eu fazer aborto, quando eu já tinha feito ecografia. E eu fui saber que sexo era uma menina. Então, eu preferi perder o emprego do que perder o meu fruto que eu tanto queria. Ciente do quão importante é a vida e conforme aprendeu da mãe, ela recusou a sugestão dos patrões. Minha mãe, na minha vida, desde criança, nos ensinou que um filho não se apanha, mas emprego se apanha. Proibição de gerar, o que constitui violação de direitos humanos, não é o único constrangimento que as empregadas domésticas passam no dia a dia. A discriminação é outro problema. Nossa comida era mesmo dos cães. Compravam 12 kg de farinha.
aquele 12 kg de farinha juntávamos com cães. E nosso caril era de peixe e repolho. Óleo que utilizávamos era aqueles que de fritar peixe e fritar carne, a senhora aí dentro. Para além de partilhar a mesma comida com animais domésticos, Zélia Bernardo não tinha direito de férias nem de descanso semanal, um direito previsto no artigo 10 do Regulamento do Trabalho Doméstico. Não tinha folga, não tinha domingo, não tinha feriado. Se é feriado, está já aí no quintal. É domingo, está já no quintal. Não havia como sair. Perante violações nos locais de trabalho, algumas trabalhadoras recorrem ao Sindicato Nacional das Empregadas Domésticas, SINED, para se queixar. O organismo, cuja sede está em Maputo, conta que o número de queixas tende a aumentar. No primeiro semestre do ano passado, o SINED registrou 18 casos, mas de janeiro a abril do ano em curso, a instituição contabilizou 22. As consequências da violação dos direitos das empregadas domésticas são diversas. Mas antes do impacto, o que está em causa dessa violação? Para o sociólogo Carlos Cunhani, a fraca formação profissional, aliada à pobreza, são fatores que levam empregados domésticos à exploração, mas não só. A informação. Não sabemos até que ponto as empregadas domésticas têm ou não acesso à informação ou conhecem a lei que lhes rege e, sobretudo, se sabem que mecanismos e trâmites devem seguir para reivindicar os seus direitos caso sejam violados. Docente em Direito de Trabalho, Baltazar Egídio, afirma que não só as empregadas domésticas desconhecem a lei, mas também os empregadores. Falta de conhecimento da parte do empregador sobre aquilo que são os direitos, as garantias do trabalhador doméstico. Estou a falar do trabalhador doméstico porque não são só as empregadas que nós temos, também pode ser o empregado doméstico a exercer a atividade. Então, pode ser falta de conhecimento do lado do próprio empregador. Embora sejam divergentes as opiniões em relação às causas do fenômeno, o fato é que a violação dos direitos das empregadas domésticas causa várias consequências. Por não ter concordado com a opinião de abortar, Alda perdeu o emprego. Decidi eu perder emprego porque eu não ia apanhar mais a criança. Embora Alda tenha já conseguido outro emprego, Zélia, que não trabalha há 2 meses, não tem o que mandar aos filhos em Inhambane. Do ponto de vista das consequências estruturais, o que nós temos é que é um aumento exacerbado, particularmente de mulheres neste mercado, mas que este aumento não reverte, primeiro, na qualidade de vida das famílias. Se a violação dos direitos das empregadas domésticas pode causar a pobreza, Cunhani acredita que o problema pode também contribuir para a desigualdade de género. Corremos o risco de afirmar com categoria e acharmos que estamos corretos de que as mulheres estão a aceder ao mercado de trabalho e, portanto, estão a ter um direito, por inerência, um direito de luta, de igualdade, tal como os homens. Mas as características desse tipo de trabalho não representam, na verdade, o direito que se espera que as mulheres tenham no mercado de trabalho e, portanto, que haja igualdade. A violação dos direitos das empregadas domésticas é um problema que impacta também ao empregador. Ao proibir Alda Magaia de trabalhar grávida, o patrão devia indemnizá-la. A cessação do contrato ou o despedimento ou a rescisão, dependendo da situação, é ilícita. Se for ilícita, então o trabalhador doméstico ou o empregado doméstico, ele pode recorrer ao tribunal. E quando for recorrer ao tribunal, ele vai exigir que ele pague indemnização, porque lhe
mandaram embora, deixem-me usar esses termos comuns, mandaram ele embora sem justa causa. Sem justa causa por quê? Porque não há nenhum momento que a legislação estabelece que a pessoa estando de Estado pode ser mandada embora nessas situações que está a fazer referência. Decidida a não trabalhar por maus tratos, Zélia também poderia exigir indemnização. Quando o termo ao contrato, pode exigir também que ele pague indemnização, porque ninguém está obrigado a comer aquela comida que era destinada para o próprio cão. Diante do problema em questão, as trabalhadoras, empregadores e académicos apresentam soluções. As pessoas sejam mais humanas e percebam que para que o trabalho corra bem, é preciso que a pessoa esteja bem. Humanismo, temos que ter um amor pelo próximo, independente de quem quer que seja e da condição que essa pessoa tem em relação à nossa condição. É preciso que as pessoas conheçam os direitos e os deveres. Depois de conhecer, é preciso consciencializar as pessoas no sentido das pessoas cumprirem esses direitos, esses deveres que lhes são impostos por lei. O SINED diz ser necessário o governo ratificar a Convenção de Trabalho Doméstico número 189, adotado em 2011 pela Organização Internacional do Trabalho. A própria convenção diz que o trabalhador doméstico tem que trabalhar 8 horas de tempo, enquanto o regulamento fala de 9 horas de tempo. Formos a olhar para o próprio regulamento, diz que o trabalhador doméstico tem que contribuir por si, por conta própria, para a segurança social. Mas o próprio regulamento diz que trabalhador doméstico não é por conta própria, é por conta do outrem. Então, estamos a lutar para ratificar a Convenção 189. Vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Bem-vindos ao segundo bloco do nosso jornal. Empreendedor tecnológico cria soluções para detenção de fugas de água em Maputo. As águas da região de Maputo perdem mensalmente mais de 2.700.000 meticais com fugas d'água. 44% da água que sai da estação de tratamento do Umbeluze perde-se no percurso até as residências. Para solucionar o desperdício e a falta de água, o empreendedor tecnológico criou soluções alternativas, um dispositivo de detenção e localização de fugas através de sensores. Estes sensores permitem, quando implantados em pontos na rede, em posições estratégicas, estes sensores detectam a vibração do tubo e algum ruído quando há uma fuga ou vazamento de água. E esses detectores possuem um mecanismo que comunicam a nossa plataforma de software que permite calcular e localizar exatamente a quantos metros na rede a fuga se encontra. Para além da detenção de fugas, a ABEL prevê criar um dispositivo de leitura automatizada de contadores de forma a permitir que o consumidor monitore seus gastos. A restrição na distribuição de água compromete a produção de banana no Vale do Umbeluze. Veja as consequências e soluções que empresários locais adotam para fazer face à situação. Para dar prioridade às populações, a barragem dos Pequenos Libombos, que nos últimos anos registra baixos níveis do caudal, restringiu o fornecimento de água para os produtores de banana no Vale do Umbeluze, em Boane, o que causa uma perda de 17 milhões de dólares. Os impactos disto é que produzimos menos 42 mil toneladas de banana, produzimos menos 2 milhões de caixas para exportação. Estes 2 milhões de caixas para exportação significam um valor de exportação que não é realizado de cerca de 17 milhões de dólares. E também diminui-se a quantidade de banana que se vende no mercado nacional. O Vale do Umbeluze representa 80% da produção da banana em Moçambique
e cobre 30% do mercado da banana sul-africano. São 3 empresas que empregam cerca de 5.000 trabalhadores que correm o risco de perder o emprego caso a crise continue. Se não mudar e continuarmos a ter redução da produtividade, nesse caso, aí teremos que olhar para esta situação da mão de obra e com certeza que vamos ter que diminuir, porque manter o número de trabalhadores, se as receitas vão diminuir muito mais do que aquelas que estamos a ter, vai ser impossível. Citrum é uma das empresas lesada pela falta de água. Atrasou o crescimento agrícola em 80 hectares e reduziu a produção em 15 toneladas por hectare. Neste momento, pelo nosso projeto, já deveríamos ter até meados de 2018 os 140 hectares plantados aqui. Ainda só temos 60. Para dar continuidade à produção, as empresas estão a abrir furos, armazenar águas das chuvas e implementar novos métodos de irrigação, assim como o uso de estrumes para que as bananeiras continuem saudáveis. Decidimos optar por usar os furos que temos na farma e assim usarmos gota a gota, que é um sistema muito mais eficiente em termos de consumo de água, né? Temos a possibilidade de reduzir o consumo em uns 60%. E então isso nos permite também ter uma boa produtividade, como é visível no campo. Escolher o curso certo nem sempre é tarefa fácil. Veja a seguir os problemas a enfrentar quando não se faz uma boa escolha. Fazer um curso superior com base nas exigências do mercado de emprego para acomodar os sonhos dos pais ou ainda por uma escolha aleatória, sem nenhum tipo de orientação vocacional, pode não surtir os resultados esperados ao longo da formação. O curso que eu estou a fazer, eu fiz por opção. Do curso eu acho que vou mudar para o próximo ano. Diferente de Sueli, Deocrécio passou por uma orientação vocacional, mas optou por não seguir o que lhe foi aconselhado. Assim, na infância eu sempre tive um sonho, fazer psicologia ou direito. Mas ao longo da vida, ao longo das oportunidades que fui tendo, acabei mudando de perspectiva. Tanto que fui agora meter no mundo da área financeira. A orientação vocacional é uma prática destinada aos estudantes com o objetivo de ajudá-los na escolha do curso acadêmico que vá de acordo com as suas habilidades. A psicóloga Nádia explica que esta orientação deve ser feita ainda no ensino médio. A partir do momento em que o indivíduo está na 10ª classe, ele já pode começar a ver qual é a sua inclinação e, a partir da sua inclinação, começar a pesquisar acerca de cursos que possam favorecer futuramente. Porque não adianta nada seguirmos ou fazermos algo porque o mercado assim disponibiliza. Mas o mercado disponibiliza e depois, como é que fica? Como é que fica aquela pessoa? Será que vai ser aquela pessoa que vai acordar todos os dias bem disposta para trabalhar? Ou vai ser aquela pessoa que vai acordar todos os dias para trabalhar porque tem de receber o seu salário? Com vista a ajudar os jovens a fazer escolhas acertadas para o seu futuro profissional, a Munai Moçambique, uma organização que funciona como uma plataforma de projetos, organiza eventos de orientação vocacional para estudantes do ensino médio. E que nós vimos que vários jovens que terminam o ensino médio têm dificuldade em saber que curso seguir, para que escolher um curso e nem sabem o que é orientação vocacional. Nós já formamos mais de 100 jovens que não sabiam o que era orientação vocacional, não sabiam que curso seguir, e graças a esses eventos eles saíram lá formados a saber como escolher um curso, como chegar a uma faculdade e se informar melhor sobre os cursos. Vamos conferir o nosso segundo intervalo e voltamos já. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Bem-vindos à última parte do nosso jornal. Agora, fique atento às oportunidades de emprego que o mercado oferece para si. Olá,
malta, uma vez mais estamos na rubrica Emprego para lhe apresentar quais são as principais oportunidades de emprego que o mercado oferece para si. Então, vamos a isso! Comecemos então pela região norte de Moçambique, concretamente na província de Nampula, onde existe uma vaga disponível para um técnico de recrutamento e seleção. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um nível médio em recursos humanos e também conhecimento das ferramentas de recrutamento e seleção. Do norte, vamos até o centro de Moçambique, nas províncias de Sofala, Manica e Zambésia, onde existem também 3 vagas para operadores de dados individuais e coletivos. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter a 12ª classe e também ter experiência na coleta de dados sobre o HIV. Ter conhecimento da língua local onde irá se candidatar será, obviamente, uma vantagem. Ainda no centro de Moçambique, mas agora nas cidades de Chimoio e Beira, existem 2 vagas para técnicos instaladores. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter a formação em eletricidade e também ter conhecimentos de manutenção de equipamentos eletrônicos em residências. Do centro, vamos agora para o sul de Moçambique, na cidade de Maputo, onde existe uma vaga disponível para um serralheiro. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um nível médio em serralharia e também experiência em soldagem de vedações elétricas. Ainda no sul do país e também na cidade de Maputo, existe uma vaga disponível para um tesoureiro. Para ocupar esta vaga, você deverá ter domínio em sistemas de gestão PHC e também domínio de sistemas informáticos. Malta, em relação às vagas de emprego, para esta semana é tudo. Já sabe que pode ter mais informações através do nosso e-mail e também do nosso Facebook. Nós continuamos aqui a procurar mais vagas para si. Até lá! Vamos agora ao espaço desportivo. Acompanhe. Com membros inferiores amputados, sem medo de arriscar e enfrentar os obstáculos da vida, Mariana juntou-se à Associação Aeroclube para a Inclusão de Pessoas com Deficiência, com o objetivo de praticar o voleibol sentado, uma modalidade adaptada para pessoas com amputação dos membros inferiores e outros tipos de deficiência locomotora. Com tudo que envolve o desporto, mexe comigo, eu vi a aplicação, apaixonei-me, então eu disse, por que não tentar? Apaixonada pelo desporto, a atleta lamenta o fato de não praticar outras modalidades devido à sua condição física, mas incentiva outras pessoas com deficiência a praticarem como forma de superar os preconceitos sociais. Convidei alguns amigos para fazer uma treino. Eu convidei primeiro para vir assistir o treino e eu disse, se quiser ficar por aqui, fica. Eu vou. É sempre que a gente descobre as nossas habilidades. Assim como no voleibol tradicional, cada equipe é formada por 6 jogadores, mas existem algumas diferenças. As diferenças são as mínimas para que o jogo aconteça. A pessoa tem que estar sempre em contato quando joga a bola, em contato com alguma zona entre os glúteos e os ombros. Então, se levantar os glúteos para jogar a bola, cometeria falta. Devido à mobilidade dos jogadores deficientes, a altura da rede é de 1,15 metros para os homens e 1,5 metros para as mulheres. No tradicional, a altura é de 2,43 metros para os homens e 2,24 para as mulheres. A posição do jogador no tradicional é marcada pelos pés e no adaptado pelos glúteos dos jogadores, podendo ter as pernas ou os braços em outras zonas. No voleibol sentado, os jogadores da linha da frente têm a permissão para bloquear o saque do adversário, ao passo que no convencional, este processo considera-se falta de bloqueio. Banda Guemá leva a cultura moçambicana além fronteiras.
uma diversidade de sons que une corações. Na garagem de um quintal, nasceu o Brandman, uma banda musical composta por 6 membros. Um grupo de amigos juntou-se para fazer música na altura que era recreativa e hoje em dia o nosso sonho está a crescer e a tornar-se realidade cada dia que passa. Da música criativa, o Grandma emigrou para a clássica, apostando na miscelânea de reggae com sons de origem africana. O nosso estilo musical nós chamamos de reggae fusion. Engloba vários géneros musicais, mais puxado para o reggae, mas ultimamente temos tentado explorar também outros sons, todo tipo de sons africanos, eletrónicos, por aí em diante. Com 9 anos de carreira e uma gama de participação em concertos nacionais e internacionais, o Grandma caminha desta vez para a realização de um grande sonho. Nós estamos prestes a realizar um sonho com banda, com qualquer grupo musical, que é expandir a música, ir para fora tocar, ir a outros países tocar, fazer a nossa música. Estamos então a organizar um tour internacional, vamos tocar a Portugal, já temos em princípio umas 5 datas confirmadas em Portugal, vamos aos Estados Unidos, onde temos 2 datas, e vamos também a Toronto, Canadá, também tocar no Matapa Music Festival. Para tornar este sonho uma realidade, a banda está a levar a cabo um crowdfunding que visa arrecadar fundos para sustentar as despesas relativas aos concertos que serão realizados no continente americano e europeu. Espalhar a cultura moçambicana pelo mundo é o lema dos Grandma, que convidam a todos a fazer parte deste sonho e juntos levar a cultura do país da Marabenta mundo afora. Aldemiro, chegamos ao fim do nosso programa e eu, estimado telespectadora, foi um prazer acompanhar-vos. Lembrar que pode acompanhar as nossas notícias através das nossas redes sociais. E nós voltamos daqui a 7. Até lá!